Pessoal, continuando. Então, ainda aqui nas ramificações de aldeído, não esquece que tem que indicar tudo. Posição de dupla, ramificação, tudo bem separadinho por hífen, não tem erro, tá? Cetonas. Cetonas é a nossa primeira função, já vimos álcool, já vimos aldeído, cetona. Então, cetona, ó, tem até uma aplicação, ela é muito conhecida na remoção do esmalte, as pessoas que usam, né? E pertence à classe das cetonas, né? Então, bem, olha a característica dela. Lá no álcool eu tinha uma hidroxila, lá no aldeído eu tinha uma carbonila. Bem igual essa aqui no aldeído, tá vendo? Só que a diferença é que no aldeído, essa tinha que vir na extremidade. Agora ela está vindo entre carbonos. Ó, entre dois carbonos. Entre dois carbonos, ó. Ela aparece dessa forma, ou só o CO. Quando vier um CO desse, não é monóxido de carbono, não. É um carbono com uma ligação dupla, né? Até porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, ele faz 2 para cima e uma para cada lado. Então, cetona tem essa característica, ó, semelhante ao hidrocarboneto com terminação ona. Então, álcool, ol, aldeído, al e cetona, ona. Exemplo, 3 carbonos, propanona. 4 carbonos, butanona e 5 carbonos, metilbutanona. Aqui, tu já observa que daqui a pouco eu vou ter que indicar a posição dela, né? É muito importante tu observar isso, que em todas as funções oxigenadas ou hidrocarbonetos, sempre eu tenho que indicar a posição. Isso aí é clichê já. Olha, por exemplo, aqui, ó. Eu já tenho uma cetona, porque eu tenho uma carbonila entre dois carbonos. Então, ó, eu tenho que numerar dando os menores valores para ela. Isso aí é certo. Então, a carbonila está no carbono 2. Segunda prioridade é a ligação dupla entre o 3 e o 4. Em nenhuma hipótese, eu posso começar daqui. Em nenhuma, eu tenho que começar daqui para dar prioridade para ela. Tanto que o número de carbonos totais é 5. 5 é pente. O que é esse 3? É a posição da dupla, entre o 3 e o 4. Por que em? Porque se tem dupla, é em. Por que 2? É a posição da carbonila. Está na posição 2, ok? O número deve ser escrito antes daquilo que indica. Foi isso que eu falei aqui, ó, tá? Pente, né? 3 em 2 on, tá? Outro exemplo, tá? Nesse caso aqui, ó, uma nomenclatura comum manda escrever os nomes dos radicais. Tem essa possibilidade também, se tu vê em algum livro por aí, ó. Nesse caso, em vez de tu fazer 2-metil-butanona, pode ser etil-metilcetona, mas é bem comum esse nome aqui, tá? Mas pode aparecer. Quarta função, ácido carboxílico, né? Já é diferente. O álcool era uma hidroxila, o aldeído era uma carbonila, a cetona é uma carbonila, que é os dois, a carbonila e a hidroxila. Juntando, elas são chamadas de carboxila, ou pode ser assim, COOH, dessas duas formas pode ser escrito, tá? Exemplos, ó, aqui exemplos dele clássico. Opa, desculpa. Exemplo, ó, lembra que é parecido com o aldeído. Se eu tiver que dar o nome, eu tenho que começar sempre. Lembra, é importante tu aprender a identificar o grupo funcional para entender que é um ácido carboxílico. Ele vai nortear o nome, né? Por exemplo, aqui, ó. A sua nomenclatura iniciada com a palavra ácido, seguida do número de carbonos, prop, só ligações simples, an, e a terminação oico. Ácido 2-metil-butanoico. Né? Não te esquece que tem ramificação, segue aquela regra 2 hidrocarbonetos, ok? Aí tu continua, né? Se tu quiser colocar outros exemplos. Havendo necessidade de numeração, devemos iniciar pelo carbono do grupo funcional. Sempre é pelo carbono do grupo funcional. Olha esse como é bonito. Eu tenho que começar daqui, logo a cadeia principal se torna bem mais tranquila, que eu não posso vir de lá. Ele é prioridade, segunda ligação dupla. Tudo que está fora é ramificação, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Tudo que está fora é ramificação. Então, tenho um etil, eu tenho um fenil, eu tenho 3,4 de metil, oico, né? Só que faltou só ele colocar aqui a palavra ácido, tá? Que você tem que começar. Te peço novamente, se surgir dúvida, me chama. Lá no outro vídeo a gente continua, tá bom, gatão?